Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus é extremamente rigoroso para com os seus. A Bíblia diz que a hora de começar o juízo já é agora, começa pela casa de Deus. E nós temos que estar atentos a isso. Deus não vai quebrar o galho de crente porque ele é crente e Deus está a favor dos crentes, nada disso. Nós precisamos estar atentos. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus já é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? A lógica é a seguinte: para ser rigoroso com os de fora, Deus tem que ser rigoroso com os de dentro também. Deus não tem dois pesos e duas medidas. A justiça dele é reta, não é cega não, é reta. É diferente. Deus é Deus e a espada dele é de dois gumes, corta para frente, mas corta para trás também. Ele estabelece princípios e padrões para com o seu povo. Deus quer que o seu povo se santifique, se separe do mundo, do dinheiro, da influência do dinheiro, do poder do dinheiro, do poder mundano. Deus quer que o seu povo se separe disto tudo. Isto é o conceito de santidade para o povo de Deus. Mas se esse povo se misturar, acabou a santidade, envergonhou o nome do Senhor e Deus vai fazer juízo. Ninguém tenha dúvidas de que Deus vai fazer juízos. Nós entendemos o seguinte: se Deus quer que sejam salvos todos os que creem nele, eles têm que se purificar aqui na terra. Ninguém vai ser salvo para se purificar a posteriori, num possível purgatório ou purgatório evangélico. O purgatório evangélico é a grande tribulação, salvação na grande tribulação. Isso é o purgatório evangélico. E tem um purgatório católico também, que é para onde vão aqueles que são quase bons. Não foram totalmente corretos, mas eles vão terminar de purgar lá o que eles precisam para depois serem salvos. Isso não é bíblico, nem o purgatório católico, nem o evangélico. Quem quer ser salvo tem que se purificar totalmente aqui. O que significa se purificar? É ser justificado diante de Deus. Ou você é correto, perfeito e não tem erro nenhum, não tem ninguém, ou você se justifica de todos os seus erros mediante confissão de pecados, sacrifícios, o sangue de Jesus. Você tem que fazer a coisa certa, se consertar de cada pecado. E eu lembro que o tempo não apaga pecados. Não. Pecou há 20 anos atrás, tem que confessar. Em algum momento você vai ter que confessar, se quiser ser perdoado. Isso porque Deus em Jesus está dando justiça mediante uma atitude de fé. Atitude de fé presume sinceridade, verdade, abertura, confissão, assunção, assumir o erro. A atitude de fé presume isso. Há muita gente ensinando outro evangelho. Não, você pode andar de qualquer jeito, porque Deus sabe como você é. Eu estava ouvindo uma mensagem agora de alguém que se assumiu homossexual. Não, Deus me aceita do jeito que eu sou. Está virando bagunça. A graça libertina, isto é o que está acontecendo. Não, Deus sabe como é que é, todo mundo tem seus erros, eu tenho também, mas eu estou com fé, muita fé em Deus, e Deus vai quebrar meu galho. Essa fé vai acobertar meus erros.
Isso não é bíblico. Você tem que se expor ao se batizar, abrir a sua vida toda para que os seus pecados passados sejam lavados no sangue de Jesus, ao você crer e ser batizado. A partir daí, tem que confessar cada pecado à medida que for pecando e confessar a quem de direito. Alguns pecados publicamente, se é que você quer o perdão. Acobertar pecados não é coisa de Deus. E assim tem que se purificar aqui na terra, porque não há purificação mais no céu, não. No céu só entra o que é puro. Na salvação eterna de Deus só entra o que é puro. Então tem que se purificar aqui. Por isso Deus faz juízos contra o seu povo aqui na terra, visando despertar os outros. O juízo de Deus é didático. Quando Deus matou Ananias e Safira, o temor de Deus veio sobre os demais. Quando Acã foi apedrejado, os outros temeram a Deus. Deus de vez em quando vai fazer juízos aqui na terra para que ninguém esconda nada e nem fique pensando que Deus é cego e quebra o galho de alguns, porque são crentes. Não tem nada disso. O juízo começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17, e já é agora, porque não vai ter juízo depois. João 5,24, quem recebe as palavras do Senhor, crê naquele que o enviou, já tem a vida eterna, agora não entrará em juízo, não passará pelo juízo. Ora, se não vai ter juízo mais, o juízo é agora. Por que o juízo? Porque a pessoa espontaneamente não quis se consertar. Então o juízo de Deus vem agora. Mas e quando a corrupção é institucionalizada na igreja? Quando o pecado é generalizado na igreja? Aí Deus faz juízo contra a igreja toda. Ninguém tenha dúvida. A maior parte do mundo está experimentando juízos contra os cristãos. Em muitos países, templos estão sendo destruídos, cristãos estão sendo metralhados, queimados, torturados, mortos de todas as maneiras, estão sendo perseguidos em todos os lugares. São juízos de Deus. Em todos esses lugares, que são maioria dos países do mundo. E breve vem para o nosso mundo ocidental, que de certa forma já está chegando a perseguição a nós, os cristãos, com a permissão de Deus. Isto é juízo que Deus está fazendo para despertar o seu povo, que não quer se consertar espontaneamente. Entende isto? Nós temos que confessar nossos pecados se queremos ser salvos, mas tem gente que acha que Deus vai quebrar o galho. Bom, se ele pensa assim, é problema dele. Não, não é problema dele, porque se ele é um líder, ele transmite isso para os outros também. E o que mais existe hoje aí é a igreja de fica-fica, a igreja de carnalidade. O pecado é acobertado nessas igrejas massificadas, o show lá da frente acontecendo e o pecado comendo solto ali no meio do povo que assiste. Ninguém quer saber, todo mundo faz vista grossa. Esses líderes vão dar contas a Deus, e seriamente, porque eles estão induzindo o povo a viver no pecado. Eles estão omissos, permitindo, e até eles mesmos dando exemplo, de viver no pecado e achando que o show religioso, o culto maravilhoso, músicas maravilhosas, pregações emocionantes, que isso quebra o galho. É muita gente que está pensando assim. Então Deus vai fazer juízo. Deixa eu contar um caso de uma vez que aconteceu, segundo Reis 17. O Senhor vai falando dos pecados que o povo de Israel tinha cometido. Eles fizeram o que não era reto perante o Senhor. Eles edificaram altos em todas as cidades, levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os outeiros,
queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira e serviram aos ídolos. E o Senhor tinha advertido a Israel por intermédio dos seus profetas, mas não adiantou. E também Judá entrou nessa linha de pecados, e o Senhor então rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Estou lendo 2 Reis 17, isso tudo aconteceu. Está registrado para nós como lição. Tudo que foi escrito, está escrito para nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado, para advertência nossa. Povo de Deus, ouça, Deus não aceita pecado. Tem que tudo ser purificado aqui na terra mediante a confissão, o arrependimento e o conserto direito. Tem que haver conserto aqui. Deus quer ver o seu povo quebrantado, humilhado, de rosto em terra, confessando os seus pecados para receber o perdão e a alegria da salvação. Mas se esse povo não está assim, Deus vai mandar juízos contra o seu povo, e é o que breve vem no Brasil, mas já está começando a acontecer. O povo de Deus já está começando a sofrer e vai sofrer muito mais, porque a situação vai piorar no Brasil. Deus não está satisfeito com a religião do jeito que está no Brasil. Corrompida, suja, envergonhando o evangelho. Deus não está satisfeito. Mas como Deus é misericordioso e quer a salvação em princípio de todos, Ele não tem prazer na morte de ninguém, Ele vai agir aqui na terra, porque não vai agir depois. O arrebatamento já está às portas, é para breve. Não há perdão de pecados depois do arrebatamento. Não há salvação depois. É agora. Então o conserto tem que ser agora também. Mas se o conserto não é espontâneo, tem que ser provocado. Os juízos de Deus visam provocar o arrependimento do seu povo. Então você pode esperar perseguição sobre os cristãos no Brasil, muita dor e Deus castigando com juízos. O Brasil não é só Petrópolis não, que é um símbolo, mas Deus castigando o Brasil com juízos para que o seu povo se arrependa. Anote isso, guarde no seu coração o que vai acontecer e o porquê vai acontecer.